Hoje em dia, a gente até brinca aqui, se a pessoa vai falar, não, eu vou subir um EC2 aqui na console, a gente já brinca, poxa, isso aí é muito anos 90, cara. Tem Terraform, tem AC, tem um monte de coisa. Opa, seja muito bem-vindo a mais um podcast Bora para Cloud. Nesse podcast a gente fala tudo ou quase tudo que você precisa saber para usar a computação em nuvem do jeito certo. E no podcast de hoje eu vou bater um papo com o Edson. Ele vai me contar aí um pouco da trajetória dele até aí trabalhar já hoje direto com cloud, com AWS. Beleza, Edson? Tudo certo? Tudo certo, bora lá. Tudo tranquilo? Tá me ouvindo bem, hein? Tô sim, você. Show. Tudo certo. Cara, vamos lá então, antes da gente começar a falar de cloud e tal, conta um pouquinho pra gente aí quem é o Edson. Bom, prazer todo mundo, obrigado pela oportunidade, Leandro, de estar aqui. Sou o Edson, eu sou casado, né? Tenho 2 filhos pets, né? Tenho um gato e um cachorro. Tenho 34 anos, eu já trabalho com TI aí pelo menos 15, 16 anos. E eu comecei na TI como, acho que como a maioria de todas as pessoas, né, de fuçador, né, ter interesse por eletrônica, por eletrodomésticos, você em casa, né, normalmente você consertava, né, você era o menininho da família que consertava videocassete, é, rádio, essas coisas, então acabava que sobrava para mim, né, Se não consertava, e, pelo menos abria, né, para ver como é que era é, por dentro. exatamente, exatamente, e até engraçado, porque foi meio por acaso eu ter escolhido a TI, porque na época eu ainda estava fazendo o ensino fundamental para o médio, e aí aquela família tradicional, né, o mais comum é a gente seguir a carreira dos mais velhos, né? Então, provavelmente eu nem teria seguido a área de TI. E aí, eu fiz um processo seletivo para entrar num colégio técnico aqui de Minas, né? Eu sou de Minas Gerais, especificamente em Contagem, próximo de Belo Horizonte. E aí tem um colégio aqui que tinha um curso técnico, né? Profissionalizante, mas não era curso de informática, né? Era um curso de eletrotécnica. E eu fui naquela onda, né? Eu falei, o pessoal tá falando que é o melhor, eu vou fazer. Aí, coincidentemente, eu fiz a prova e eu descobri que não tinha mais o curso. E era até um curso, curso, a escola, né? Era um colégio religioso, né? E era particular, então, assim, eu acabei que eu ainda paguei pelo menos um ano ali, né? Da mensalidade, né? A minha mãe que me pagou. E, por fim, eu acabei saindo de lá e fui para colégio público mesmo, né? Aqui da região. E aí engrenei num curso técnico também, foi assim, meio por acaso. Foi eu, minha mãe no supermercado, a gente viu uma faixa assim na rua. Curso técnico do Senai, né? Na época, quem fazia Senai, ou pelo menos a grande maioria, quem fazia Senai era o que há, né? E eu também caí no conto, porque achando que eu ia fazer a prova e fazer o curso de graça, né? Também foi. A gente, né, eu fui lá, fiz a prova, tudo certinho, passei no curso, só que o curso era um curso técnico pago e era noturno, né? E aí foi meio estranho, porque dentre todos os alunos que estavam lá no curso, eu era o mais novo. Então, assim, na minha turma tinha gente muito mais velha que eu hoje. Então, assim, tinha gente de 30, 40, 50 anos fazendo curso técnico à noite, porque a maioria era do meio industrial ou no meio de logística, né? Então, todo mundo estava procurando uma nova oportunidade e estava fazendo um curso profissionalizante ali de informática. E eu era o único que tinha 16 anos na época, né? É, eu no meio de tanta gente, eu era fuçador e tal, e aí beleza, né? Eu fiz o curso técnico e por meio dele eu consegui minha primeira oportunidade de estágio, emprego, que foi na Croton, né? Mais conhecido como Faculdade Pitágoras, né? Mas a dona é a Croton. Eu comecei lá como estagiando, né? Mexendo mais com a parte de é, Windows, manutenção de computadores, né? Aquele primeiro emprego ali, isso foi lá por volta de 2005, 2006, 2007, né? Então, eu tenho bastante tempo. E eu fiquei um bom tempo lá, né? Aprendi bastante coisa e foi assim, acabou que minha carreira foi tendenciando para a Microsoft mesmo, apesar de eu ter mexido com outras coisas não Microsoft. E aí, durante esse tempo, aí eu acabei indo para a consultoria logo após, né? Ali por volta de 2010, 2011. Nessa Mas época que eu tive o primeiro. consultoria, daí tu saiu da universidade e foi trabalhar numa empresa que prestava consultoria? Não.
Isso, porque na época eu já tinha começado, inclusive eu tinha começado um curso superior, né? Eu fiquei um tempo assim depois que eu fiz o técnico, trabalhei no Pitágoras. Aí eu comecei fazendo, né, o curso de ciência da computação, mas aí acabou que mudaram seus planos, né? Eu saí desse curso, troquei para um curso de redes de computadores. E aí, nessa mesma época, eu consegui essa oportunidade numa consultoria Microsoft, que tem aqui em BH, e lá eu tive o meu primeiro contato mesmo com o cloud, que na época estava bem embrionário a parte de cloud no mundo em si, vamos pôr assim, né? E meu primeiro contato foi com o Beeples, antigo Office 365. Então, nem se falava em Office 365 ou Microsoft 365. Não tinha nada disso, era Beeples mesmo o nome. Era até um nome difícil de falar. Às vezes você ia prestar consultoria e falar o nome do produto era até difícil das pessoas entenderem. Aí eu fiz algumas migrações nessa época, né? Aprendi a instalar o produto, configurar, migrar, né? Era Exchange Server na época. E também peguei outras consultorias não de e-mail, né? Por exemplo, de migração mesmo de servidores, né? Usando na época a gente não trabalhava com VMware, né? O meu primeiro contato assim mais forte foi com Hyper-V da Microsoft. Então, eu fiz, né, bastante projeto nessa época. Também dei alguns treinamentos, workshops pela empresa. E aí, nessa mesma época, eu tive a oportunidade de participar de alguns projetos fora ou eventos fora, como a gente teve agora o AWS Summit, né? Na época foi o primeiro evento de Office 365 aqui no Brasil, que era o Office 365 Summit. E aí, nesse evento que eu participei, né, em São Paulo mesmo, eu tive a oportunidade de estar próximo de engenheiros, né, de produto do Exchange. E eu estava bem direcionado que minha carreira ia seguir mais nessa área de comunicações, de, de Exchange, de Office 365, enfim. Mas tudo muda, né? Microsoft, na veia. Microsoft na vez, exatamente. Aí eu também tive um período ali que eu comecei a blogar, então eu criei um blog, e aí todo tipo de troubleshooting que eu pegava nas consultorias, eu criava um artigo e publicava, né? Nem tinha pretensão de virar MVP na época, né? Mas tive algumas indicações, o pessoal me ajudou, mas eu acabei não virando, né, MVP, ou aquele programa lá de valorização da Microsoft. E aí, nesse mesmo período, eu recebi uma proposta para trabalhar na Ativas Data Center, que é um data center aqui de Belo Horizonte, hoje se chama Sonda Ativas. E lá também, poxa, a experiência lá foi fantástica e eu recomendo assim, todo mundo que tiver uma oportunidade, né, antes mesmo de trabalhar com cloud, que tenha uma experiência dentro de um data center, porque é fantástico a experiência que você pega ali, de entender mesmo o ecossistema, como funciona a tierização, etc. Então, assim, eu peguei uma bagagem muito boa, fiquei um bom tempo lá, e fui galgando meu espaço, trabalhando não só com Microsoft, mas trabalhei muito com virtualização, trabalhei num projeto legal lá, de construção de o primeiro cloud provider privado deles, né? Na época, aí já estava mais conhecido o Azure, AWS, Google. Isso foi lá meados de 2012, por exemplo. Então, a gente construiu um produto lá com nossas próprias mãos e com a apoio de algumas consultorias, usando o VMware, Hyper-V, OpenStack, e aí por aí vai. Bem nessa pegada Microsoft ainda. Eu mudei de novo de área, aí já não era mais focado em virtualização, era mais focado em gerenciamento de dispositivos. Eu fui para trabalhar numa fábrica de automóveis aqui em Belo Horizonte, Betim, que é a Fiat, né? Chamada FCA. E lá eu trabalhava com System Center, né? Especificamente o Configuration Manager. E eu fiquei lá só mexendo com isso, né? Eu fiquei um bom tempo trabalhando só com System Center. E lá na Fiat eu comecei a ter os primeiros insights, assim, que minha área ia convergir mais para Cloud, DevOps, SRE. Porque lá na Fiat tinha muitas palestras, né, assim, de empresas de fora do ramo, que viam, tipo, poxa, vamos incentivar o pessoal aqui. E aí teve uma palestra bem legal lá sobre Kubernetes, eu comecei a me interessar. E aí eu saí da Fiat e voltei para a BHS, né, a primeira empresa que eu estava anteriormente, né, e aí eu foquei muito em Azure. Então, quando eu voltei, eu foquei bastante em Azure. Eu trabalhei também como de forma alocada, né, de outsourcing, num banco digital aqui de Belo Horizonte, que é o BS2 Hub, e lá a gente construiu toda a stack e DevOps deles. Então, desde o primeiro cluster de Docker Swarm, até mesmo ter o pipeline de CI/CD e entregando para todos os ambientes, né? Então, a gente fez do zero, tudo on-premises também, né? E boa parte da stack também tinha Microsoft, né? A gente poderia ter montado tudo 100% open source, mas só os clusters eram os Docker Swarms.
eram baseados em Ubuntu, CentOS, Red Hat, né? A gente tinha esses ambientes. E tudo on-premise? Tudo on-premise, tudo on-premise. E a gente tinha muitas discussões sobre levar o ambiente para a nuvem, né? E aí, nesse período, eu tive uma transição entre sair da BHS como terceiro, dentro do BS2 ainda, e ser contratado pelo BS2. Aí eu já voltei trabalhando no time de arquitetura, e aí a gente começou a fazer essa pegada na cloud. Então, a gente fez um projeto bem bacana lá, e um desses projetos até ajudou eu aqui na Cloud Treinamentos, que foi o Mautic, né? A gente fez uma substituição de uma plataforma que era da Salesforce, que era muito cara, e a gente utilizou o Mautic nesse ambiente, e a gente fez o deployment dele direto lá no Kubernetes. É claro que a gente fez várias experimentações on-premises, no Docker Swarm, no próprio Kubernetes que a gente tinha implementado, e depois a gente foi para a Amazon, né, usando o EKS ali, a gente montou um cluster gerenciado lá, tinha o Rabbit também, né, como filas, mas a gente apostou no Rabbit gerenciado ali na AWS, e aí, de hora para outra, o pessoal decidiu usar GCP. Aí a gente... Tá, mas deu uma travadinha para mim no momento aqui que tu falou. Do Mautic, vocês implementaram ele na Amazon, no AWS. EKS. Aí tinha o Rabbit também, né? A gente usava o Rabbit on-premises, a gente migrou também para a nuvem. Aí a gente usava o gerenciado, que era o Cloud MQP. Na época nem tinha o Amazon MQ, né? Da AWS. A gente usou aquele gerenciado lá. E aí depois a gente recebeu uma proposta ali do Google de migrar nossos workloads para lá. Então, como a gente já tinha definido bem, né, o CI/CD, né, o deployment das nossas APIs no Kubernetes, então foi só mudar mesmo o contexto de publicação no Kubernetes. Então, se uma hora a gente publicava no EKS da Amazon, a gente poderia publicar no GCP. Então, a gente subiu um cluster GKE ali, né, um Kubernetes gerenciado também, e aí voltamos a usar o Rabbit de certa forma on-premises, né? Porque como na Google não tinha o gerenciado, né? O que tem lá é o PubSub, que é o equivalente a um Amazon SQS. A gente fez o deployment do Rabbit usando o EKS, desculpa, o GKE também. Então a gente subiu um outro cluster Kubernetes só para usar o Rabbit. E aí chegou no C6. Aí eu vim para nessa época, né? Eu já estava desde 2018, né? Porque o meu primeiro contato mesmo com o DevOps, o termo mesmo, foi em 2018, através de uma conferência que eu assisti, que é o DevOps Days. Poxa, eu achei fantástico todo mundo falando de Docker, de Kubernetes, de CI/CD, de Cloud e tudo e por aí vai. Fiquei me interessando muito por isso, fui estudando. Apareceu o C6, né? Ali em 2020. Poxa, eu vim para cá e aqui é 100% AWS, né? Então, é fantástico trabalhar aqui. E aqui eu trabalho com todo tipo de serviço. Então, desde EC2, S3, RDS, Aurora, Kubernetes, o Image Builder, né, é um recurso que eu tenho utilizado bastante, Route Templates. A gente só não está usando o Route 53 ainda, né? A gente usava um outro fornecedor, mas agora a gente está levando para o Route 53. Que mais? Parte de VPCs ali tudo. Então, assim... E aí no C6 tu faz o que hoje? Aqui eu sou SRE, né? Eu sou responsável por uma stack específica aqui de onboarding do C6. Essa ferramenta é 100% AWS, mas, por incrível que pareça, ela não é Linux, né? Nenhum tipo de containerização. Ela usa um banco de dados gerenciado RDS com SQL Server, né? E todo o ambiente roda em cima de EC2 e Windows. Aí, o que fez, né, ser diferente aqui é que esse ambiente, ele roda 100% em Spot. É um ambiente também imutável, agnóstico, então ele pode morrer e nascer, por mais que ele não seja container, né? Todo o autoscaling ali faz todo o processo de gerenciamento disso aí. Então, eu uso o Image Builder para gerar as imagens automatizáveis para mim, e eu controlo tudo via autoscaling. Então, que ele tem sido o diferencial para mim nesse ambiente, assim, e eu mexo com Spot todo dia, então, todo dia tem uma coisa diferente, o time da AWS também nos ajuda aqui, né, a modificá-lo constantemente, porque uma questão de quem usa Spot, né, a questão da interrupção, então, constantemente a gente está revisando tipos de instância, tipo de ambientes que a gente está usando para obter a melhor performance, a melhor otimização desse ambiente.
Show. Cara, é E, legal que tu falou que é um ambiente totalmente, totalmente Microsoft, né? E às vezes a galera acha até meio estranho, pô, como fazer isso com Windows, né? Porque, pá, com Linux os caras já fica mais, tá, é mais comum, né? Mas com Windows às vezes é um pouquinho mais, a galera não enxerga isso muito bem. Quando tu exatamente. foi para aí, como é que foi assumir esse time aí? Olha, foi um desafio, porque quando eu entrei aqui, esse ambiente, né, que eu atuo, ele estava totalmente desatualizado. Então, assim, toda a otimização que a gente tem hoje foi graças a todo o nosso esforço que a gente deu em cima do produto para torná-lo melhor. Essa plataforma, ela não é desenvolvida pelo C6, é de mercado, e nem o próprio fornecedor tem tanto skill para nos ajudar a desenvolver isso. Então, isso foi tudo por nossa conta. E aí, quando eu peguei esse software, poxa, vamos pegar primeiro o que a gente pode fazer para automatizar, porque quando eu cheguei aqui em 2020, uma atualização dele, que seja de build, de release, de hotfix, etc., Tempo de atualização, né? o tempo de atualização desse sistema era muito longo, né? Então, a gente, poxa, logo quando entrei, vamos trabalhar para tornar esse ambiente mais rápido de atualizar. E o que tinha na mão era o PowerShell, né, da Microsoft. Então, eu juntei com o meu time aqui, a gente desenvolveu, né, um script de automação para fazer esse trabalho ser mais rápido e eliminar também a questão das imagens ali, porque sempre a gente precisava de atualizar, precisava desligar, pegar uma AMI, personalizar, fechar, fazer o sysprep, criar a imagem AMI novamente na AWS, gerar um launch configuration, porque na época a gente não usava o launch templates, usava o launch configuration, e subir tudo isso customizado ali no user data, né? Algumas coisas a gente fazia antes, outras coisas a gente fazia durante o Bootstrap. E aí, beleza, isso funcionou por muito tempo, muito bem, né? A gente conseguiu uma agilidade maior na atualização, mas ainda era pouco, né? Porque a gente precisava de ter mais agilidade. E aí, um belo dia, eu achei o Image Builder ali na AWS, não sabia o que que era. Fui futricar e tentar entender como que funciona, né? Eu não conhecia de code pipeline e etc. Né? Meu universo ainda era parte de Microsoft ali, então conhecia muito de TFS, de Azure DevOps, né? Essas ferramentas Hum. assim, mas não conhecia muito de code pipelines. Aí, poxa, vamos ver o que dá para fazer com o Image Builder aqui. Aí a gente conseguiu fazer um template customizável ali, que eu gero uma única imagem efêmera, que eu posso usar em todo o ambiente, porque o ambiente ele é modularizado. Então, eu tenho 5 diferentes tipos de máquinas. Mas eu não ia controlar 5 imagens diferentes de AMI, até porque gera custo, né, na AWS, e também muito mais trabalhoso, né? Eu ia ter um toil monstruoso. Então a gente gerou uma única imagem com tudo dentro, customizada, e aí no Launch Template, o que eu faço? Não é o termo correto, mas eu acho que seria melhor assim. A gente fez tipo um feature toggle. Então, ali no User Data, eu só subo o serviço que eu preciso usar naquela AMI. Então, por exemplo, tem uma máquina que vai subir um web server. Então, poxa, eu preciso subir o IS. Então, assim, é um script único, mas eu comento as partes que eu não quero usar, uso Uhum. só o que eu vou usar. E aí fiz os 5 templates personalizados ali. Se a máquina morrer, não tem problema. A próxima máquina que nascer, ela vai subir zerada, bonitinha, logando, né? Inclusive, muito importante a parte de logs. Então, a gente joga esses logs em uma das máquinas que faz parte desse cluster, porque hoje a arquitetura ela não permite eu fazer o log shipping direto para o S3 ou direto para, por exemplo, a gente usa aqui o Elasticsearch, né? A gente faz a consulta ali pelo Greylog. Então, a gente não tem um protocolo que vai direto para. Então, a gente tem que fazer um armazenamento interno e depois jogar para o S3 e o S3 enviar lá para o Greylog. Então, a gente tem essa arquitetura. Então, no final, o Image Builder, assim, resolveu nossos problemas. E aí, o mais legal é que o Image Builder tem uma cron ali, bem legal, e ele é integrado com o Event Bridge da AWS. Então, por exemplo, toda vez que a AWS ela lança uma imagem nova para mim lá no Marketplace, uma imagem padrão Microsoft, né, que a gente usa a imagem base ali, o meu Image Builder ele recebe uma thread ali do Event Bridge e starta, né, a atualização da imagem e atualiza essa IMI para mim e já deixa disponibilizado lá no meu Launch Templates. E aí eu posso atualizar o ambiente ou não a hora que eu quiser. Então, dessa forma, a gente consegue, por exemplo, mitigar vulnerabilidades, a gente pode também fazer aquela estratégia de
Repave e Relaunch, que algumas empresas usam, né? Que é o ambiente mais atualizado possível. Todo dia você desliga, apaga as máquinas, cria de novo, né? Tem algumas empresas usam essa estratégia. É Massa, isso. que massa. É um desafio, né, cara, tu fazer isso com, Com Windows. com Windows, o desafio um pouco maior aí. Que massa, Edson, legal. Cara, e aí quando tu entrou no C6, a tua experiência com a AWS era qual, assim? Era assim, bem, assim, quase zero, vou ser sincero, né? Eu tinha no máximo subido mesmo o cluster, um EKS mesmo, mas foi o máximo que eu cheguei, né? Eu não cheguei a trabalhar tanto, eu trabalhei mais com Microsoft, né? Com Azure, do que com a AWS. E aí, dentro desse período, eu fui, obviamente, né? Fui adquirindo expertise, e aí veio seu curso, né? Eu tinha experiência de administração ali na AWS, mas muita coisa eu não podia reconstruir ou refazer. Então, por exemplo, uma coisa que para nós aqui nas oficinas de projetos, né? Que é trivial, ficar fazendo VPC, RDS, eu não faço isso todo dia, né? E eu, poxa, apesar que eu já tive que fazer, né? Mesmo não tendo curso e tal, mas, poxa, era uma coisa que eu queria estressar projetos, né? Desenvolver o projeto do zero. E eu não estava numa consultoria, né? Eu estou num banco digital, então é muito diferente os mundos, né? Porque na consultoria você acaba aprendendo, né? Desde do básico até avançado para entregar os projetos. E Pega aí, de tudo, né? é, É. tem de tudo. E eu estava na busca, assim, poxa, de um curso que era mais mão na massa, né? Não queria certificação, até porque eu não tinha bagagem suficiente para, poxa, não acho justo eu tirar uma certificação de um produto que eu não conheço, né? Por mais que tenha, né, opções, né, para a gente aprender hoje, para você ser bem focado na prova, mas eu queria ter essa bagagem de expertise, né, do ambiente. Poxa, fantástico aqui, esses projetos, principalmente, porque ao mesmo tempo que você aprende, você também ensina, né? Então, o pouco do que eu sei até hoje aqui, eu vou ajudando o pessoal dos grupos que eu formei aqui, foi massa, porque muita gente me ensinou muita coisa aqui, né? Tem vários alunos ali na Cloud Treinamentos, e muita coisa, poxa, ensinei o pessoal aqui, assim, ó, é fantástico. E a experiência aqui, não é sensacional. Então, eu acho que depois que eu comecei a fazer o curso, né, foi esse ano em fevereiro, se não me engano, aumentou demais, assim, a minha maturidade com a AWS, né? Então, eu já tenho condições de entender melhor o serviço, por exemplo, VPC, que pode ser básico para alguns, mas, poxa, para mim era bem obscuro alguns termos, a parte de autoscaling mesmo, né? Então, poxa, legal demais. Show. E, Edson, como é que é aí no C6? Não sei se tu fica por dentro um pouco disso. Como que é a questão aí hoje de contratação, a busca deles por profissionais? Porque uma coisa que eu tenho ouvido bastante aí, reclamação das empresas, é a falta de mão de obra, né, cara? A falta de profissional qualificado no mercado. Sim, sim. Como é internamente para vocês isso? Então, assim, a gente trabalha muito com indicação, e sempre a gente está publicando vaga no LinkedIn, né? O principal é o LinkedIn, mas o foco é indicação. Então, eu até cheguei a indicar algumas pessoas aqui dos grupos, né, para lá. Não tem, assim, um tipo de skill preferido, né? Todo mundo é bem-vindo ali, se conhece ou não de AWS, se conhece ou não de containers, se conhece ou não de Windows, de Linux, né? Não importa, sempre tem uma vaga para o profissional lá. A gente faz a análise e aí, beleza, não deu fit aqui, mas de repente para outro time seja mais interessante, porque lá a gente trabalha com um monte de coisa. Então, tem a parte de banco, a parte de analytics, tem o time de SREs, né, o qual faz parte. Tem gente que trabalha ali na equipe de field, de operações, a parte de gestão de identidades, tem de tudo ali. Hoje você está trabalhando no home office, 100%? 100% home office. 100% home office. O C6 é onde? Ele fica na Avenida 9 de Julho, lá em São Paulo, Em São no Paulo, Jardim, se São eu não me Paulo. engano. E tu mora em BH, né? Eu moro em Contagem, do lado, Contagem. do lado de BH, mais ou menos. Massa, massa. Essa é uma vantagem, né? Eu acredito que veio aí com a ideia de tu trabalhar com cloud, que facilita muito isso, né? De poder ter Sim. essa gestão. Aonde que tu pensaria que um banco iria conseguir a galera trabalhar home office, né? O C6 ele já nasceu dentro da AWS? Já nasce na AWS.
A gente tem alguns data centers, né? Mas são produtos específicos que precisam de estar nesse contexto. O restante é tudo AWS mesmo. A gente tem alguma coisa ali no GCP, mas o restante é tudo O AWS. core é AWS. Isso. E a gente tem de tudo. Assim, ó, tem de tudo um pouco. Cara, e assim como como profissional, né? Como tu te sente hoje, assim, tu contou um pouco da tua história desde o começo aí. Uhum. Como tu vê hoje a tua evolução aí, sendo um profissional, trabalhando com cloud aí 100%, né? Nossa, assim, acho que é um divisor de águas, porque eu falo de experiência própria, porque eu peguei não peguei tão antigamente, né, assim, com gente que tem muito mais experiência que eu, mas assim, eu tive a oportunidade de trabalhar com muita coisa, Windows NT, Windows 3.11, Windows 2000, né, então, trabalhei com coisa muito velha, e aí Trabalhou com chegar hoje, 311, mas quantos anos tu tem? Nem parece, né? Nem era não, nascido ainda, né? mas eu cheguei a trabalhar, né, como eu falei, eu trabalhei lá na faculdade, né? Então tinha muita coisa antiga, né? A gente tinha, inclusive, um server lá que ele rodava em Unix e era um sistema de ar-condicionado. E o sistema ficava dentro do setor de CPD, né? Porque a gente não tinha data center, não tinha uma designação correta, TI, nem se falava em tecnologia de informação. A primeira vez que eu escutei alguém falar sobre tecnologia de informação foi em 2008, em uma palestra que eu assisti numa faculdade aqui, que aí vieram falar, não, porque o novo contexto é tecnologia da informação, a palavra da vez, igual os hypes que tem hoje de Kubernetes e por aí vai, né, Aham. DevOps. Então, na época, só se falava em tecnologia da informação. Então, eu não sabia o que era isso. Então, era tudo assim, aqui eu não tenho como mostrar as fotos, né? Eu tenho algumas fotos daquela época, mas assim, era cabo passando para tudo quanto é lado, servidor em cima de rack, era assim, era aquela zona até a gente conseguir arrumar tudo e deixar bacaninha. Mas assim, nessa época, poxa, para quem pegou essa época, hoje é uma glória, porque em poucos segundos ali você consegue fazer o deploy, né, de qualquer serviço na cloud. E naquela época não, era instalar o servidor no rack, pegar o CD, na época, você vê, ainda existia CD, hoje é tão assim, acho que já fazem mais de 10 anos que eu não uso CDs, mas assim, você recebeu aquele CD daqueles servidores da Dell antigos, né? Os PowerEdge, né? Que era, assim, eu tive meu primeiro contato com lâmina de Blade mesmo, foi ali nessa época. E aí, você montava o servidor no rack, às vezes o servidor não encaixava na U ali do rack, aí você tinha que adaptar de algum jeito para conseguir, porque não tinha como trocar o rack, ou ele ficava do lado de fora. Aí você botava o CD para Quem nunca, né? instalação. Quem nunca? Quem nunca? Aí você tinha que botar vídeo naquele servidor. Ou você colocava um monitor em cima do servidor, ou você colocava uma cadeirinha, porque não tinha mesinha, não tinha nada igual no data center. Aí você botava o mouse teclado, e aquele mouse teclado, O que não normalmente funcionava você ficava nada. com ele depois, né? Porque ninguém usava o teclado e mouse que vinha na caixa da Dell. Então, normalmente aqueles Sim. mouses e teclados ficavam para você ali na equipe. E aí você montava o servidor, instalava, nossa, e ficava horas instalando aquilo ali. Demorava o quê? Umas 3 horas para deixar o servidor no jeito. Isso só para instalar o SO, porque era lento, né? Aí depois você tinha que instalar, e na época eu trabalhava com terminal services, né? E aí eu fico comparando, poxa, hoje é tão simples subir uma máquina Na verdade, na Amazon, uma instância com 2 vCPUs e 4 GB de RAM é de graça. Naquela época eu subia um servidor PowerEdge com essa capacidade e era caríssimo. Olha, assim, se você pegar, né, Ó, e se eu te é, falar, que ainda existem muitos profissionais de TI que vivem naquela época. Para nossa, ti com é aquela certeza. época, mas para muita gente, aquela época é essa época, é a época atual, Nossa, né? É é, isso que é o grande lance. A gente olha para trás e fala: caraca, mano, parece que é uma coisa do passado, né? sim, Mas na verdade, para nós, que a gente já está aí atuando com esse tipo de tecnologias mais novas, é realmente uma coisa do passado. Mas sim, ainda existe muitos profissionais de TI que estão nessa época do passado. Então, às vezes, sim, os caras nem sabem que existem outras coisas. sim. É muito louco isso. Hoje em dia, a gente até brinca aqui, porque de re- é, da forma que você, às vezes, vai subir uma infraestrutura na cloud aqui,
Se a pessoa vai falar, não, eu vou subir um EC2 aqui na console, a gente já brinca. Poxa, isso aí é muito anos 90, cara. Tem Terraform, tem AC, tem um monte de coisa. A gente mesmo brinca, né, entre a gente aqui. Poxa, você vai subir na console, pelo amor de Deus, né? Vamos colocar um IAC. A gente tá anos 90, né? É É. engraçado, mas assim, para quem trabalha, igual eu falei, quem trabalhou nessa época aí que não tinha cloud, nossa, é sensacional, porque hoje é muito mais fácil. Nossa. E como tu te sente hoje profissionalmente, assim? Ah, eu tô muito confortável, porque hoje eu trabalho pouco e ganho muito. Naquela época eu trabalhava muito e ganhava pouco, né? Não pode falar isso muito alto, né? Senão os caras vão te dar É, mais trabalho. isso. Não, de Show. verdade. Se a gente pegar muito assim, fazer esse paralelo aí, paralelo não, né? Essa diferença aí entre até ali 2010, por exemplo, né? E tava a cloud, tudo bem, né? Já tinha algumas coisas na nuvem, né? Que a própria Microsoft, a Amazon também, né? O Google ainda estava caminhando para ser um cloud provider ali, mas assim, você subir um servidor, né? Um exemplo, um servidor com Windows Server, era muito trabalhoso, porque, um exemplo, pensando num pior cenário, se você não tivesse nada previamente preparado, por exemplo, um pendrive bootável, vamos supor que você não tinha um pendrive bootável, e o servidor não estava ali com você tinha que ir lá no rack, então você tinha que colocar o servidor no rack, tinha que pegar um CD, normalmente você não tinha a mídia original, você tinha que gravar um CD, né, e dificilmente você ia conseguir a chave de instalação, né, o serial ali, ou se fosse que nem eu gravava o serial de cabeça, né? Então, eu chegava, não, o serial é esse aqui, pode digitar e que vai dar. Eu lembro que eu fiquei uma febre para gravar número de serial. Então, eu sabia serial de XP, 2003, 2008, sabia serial de cabeça. Então, assim, se você não tivesse o serial, já matava a sua instalação ali, porque na hora da instalação ele ia pedir, poxa, ele não ia avançar. E aí, beleza, passava o serial. Aí você tinha que decidir o que você ia instalar no sistema profissional ali, porque muitas das vezes você não sabia qual que ia ser a destinação. Então, será que eu tenho que instalar todas as features? Não instala todas as features? Isso aqui vai ser um servidor web? Porque depois, até para ativar, de repente, dependendo da feature ali, se você não tiver na instalação, você tem que refazer o servidor. Então, nossa, aí você passava assim, às vezes um dia para instalar, porque era lento, porque a máquina era ruim, não tinha driver, né? Às vezes, poxa, a máquina foi preparada e atualizada até, sei lá, a versão 2012 do Windows. Hoje a gente está no 2022. Poxa, não tinha driver para aquela versão, e aí? Aí muita tela azul, nossa, nem. Ah, não. Show, cara, que massa. É muito legal isso, né? A gente vê, parar assim, pouco a gente para pensar em como era antes, né? Como foi Sim, a trajetória. Às vezes a galera fala, pô, mas o cara hoje tá bem, não sei o quê, mas, pô, tem toda uma trajetória e o mais importante é tu ver o que está acontecendo no mercado, né? sim. Então, pô, tu viu ali, tu falou que lá por 2000, acho que tu falou em 2010 2017, ali. 2010, É, tu viu que cloud e tal. Então, isso que é legal, é tu ficar ligado no que está acontecendo no mercado e para onde o mercado está indo. Hoje, infelizmente, a gente vejo ainda muito profissional de TI que é resistente à cloud. O cara fala, não, isso aí não vai funcionar. Pô, uhum, não tem como não, estou olhar para o lado. Esses dias eu estava conversando. A Microsoft mesmo, que é o que a gente está falando. uhum, Cara, tá contado os dias que eles vão estar vendendo aplicação Office para instalar em máquina e o Windows. Não tem, isso aí vai ser tudo cloud, não, tu não sim, vai ter opção, né? Aí é que tá, tu não vai sim, ter opção de, eu quero. Então, o mercado está indo para esse lado, tudo vai assim. E agora, o profissional que está ali, ainda lutando, não vai ser assim. Daqui a dia o cara vai ver e falar, meu, tudo mudou e eu fiquei para trás, né? Então, sim. eu acredito que tu tá sempre antenado no mercado, no que está acontecendo, que é o que faz a grande diferença. Ô Edson, me diz uma coisa, e cara, o que o programa de especialização em AWS te ajudou aí nessa tua trajetória? Nossa, principalmente a parte de arquitetura, né, que apesar que eu já fazia, né, muito essa parte, né, nas outras empresas, né, que eu trabalhei, como a parte de arquiteto, de pré-vendas, etc., né, então acabava que eu desenhava, mas era tudo contexto Microsoft. Ter esse contato aqui com o projeto, com o programa de especialização, ter aquele contato no dia a dia ali no canal do Discord, os vídeos que você manda, os vídeos que o Claudio manda. Nossa, assim,
É porque a gente acha que, tipo, nossa, acho que eu já estou num patamar bom. E não tá. Cada dia uma coisa. Hoje, mais cedo, né, o Calixto, né, o Rogério Calixto ali da Cloud Treinamentos, né, o aluno, ele postou um vídeo que eu nem sabia que o Cláudio tinha mandado, que acho que foi de uma live que vocês fizeram, e ele mostrando a integração lá do Lambda com a Alexa. E era uma coisa que eu tava, tipo assim, eu já estava estudando isso, né, mas eu estava só meio que curioso para saber como que funcionava. Nem tinha testado, mas eu tinha deixado aqui. Poxa, isso aqui, quando eu tiver um tempinho para testar, eu vou brincar, né? Eu já tinha falado com o Calixto, porque ele falou, nossa, eu queria comprar uma Alexa na Black Friday, o que vocês acham, né? Eu falei, poxa, ó, eu tenho uma aqui, o Ricardo também, né, falou que tem uma Alexa, e, ó, e mais legal que tem essa integração aqui da Alexa com a AWS, né? Eu mostrei para ele, só que eu nem tinha colocado na mão. Aí vai no outro dia, olha aí o que o Cláudio mandou. Aí o vídeo lá, o Cláudio mexendo com o Lambda e com a Alexa. Eu achei, poxa. Então, Ah, assim, e deu bem, deve ter dado bem junto com o que a gente falou isso na mentoria de quinta-feira passada. legal. A gente estava falando sobre isso. Aí, não sei que um aluno trouxe o assunto, a gente falou, não, pô, já tem até um vídeo. Aí o Claudio até mostrou o script, tá, que ligava e desliga a instância, faz backup É, da instância, ele fez um que fazia backup da instância. Então, essas integrações é massa, né? principalmente as oficinas de projeto aqui. Poxa, você vê quando você traz aqui os cenários, né? Aí você imagina, poxa, mas um sistema tão bobo quanto esse, e tem gente que usa, né? E que, com certeza, eu não duvido que tenha pessoas que utilizam, até porque são projetos que estão na comunidade e as pessoas vão consumir. Eu não falei do Mautic, que eu já usava o Mautic antes mesmo de estar aqui, né? Então, poxa, você vê assim, nossa, mas um software tão simples assim, que poderia rodar assim. Aí você imagina, a primeira coisa que eu vejo, né, muita gente, e eu também tenho essa concepção, poxa, vão rodar em container. Porra, mas às vezes no container não funciona. Você pode temar, não vai funcionar direito. O caso foi ali, alguns projetos que eu fiz aqui, eu queria, porque queria colocar container e não dava certo, não funcionava direito. Então, poxa, essa experiência aqui de arquitetar o projeto, fazer a documentação técnica, a documentação comercial, vender o projeto ali naquelas lives que a gente faz, porra, né, é uma experiência que assim, você não tem lugar nenhum, de verdade. Eu acho que nem na consultoria, porque é tão recorrente, né? Então, assim, a cada mês a gente tem um projeto novo. Dificilmente numa consultoria você vai assim. Quando eu trabalhava na consultoria era assim: eu fazia um projeto, mas eu ficava por ele 4 meses, 5 meses. Teve um projeto que eu fiz uma vez que eu fiquei quase um ano inteiro para fazer, porque dependia de agenda com o cliente, dependia de uma série de contextos. Então, não é uma coisa assim rápida de você fazer. E aqui é o legal, porque cada projeto é de um jeito, cada projeto tem pessoas diferentes, com níveis diferentes, então acaba que você aprende, você ensina, e cada um tem seu ponto, por mais assim a pessoa seja menos experiente ou mais experiente, cada um tem seu ponto de consideração, que é muito importante. Então, pô, eu assim, eu sou muito grato pelo curso, de verdade, viu? Eu, eu assim, indiferente quando eu terminar aqui após terminar o curso de especialização, eu quero continuar nos projetos aqui, porque, nó, é legal demais. Show, cara. Que massa, que massa. Que bom, Edson. Fico feliz que tu tenha gostado, esteja gostando. Cara, parabéns pela tua É isso. trajetória aí e pela tua evolução na carreira. E é muito legal a gente ver a galera conseguindo trabalhar aí 100% com cloud. Tu nota, é incrível, né? Tu nota assim a felicidade, a diferença, né, do cara que está ali atuando com aquele negócio que ele gosta e sendo valorizado pelaquilo, né? Daquele Uhum. profissional, às vezes, que a gente vê entrando, a galera, quando entra no programa de especialização, às vezes vejo muita gente ali já meio que desistindo da área de tecnologia, porque, isso é um saco e tal. E aí Sim. depois a gente vê a evolução do cara. Parabéns, parabéns aí pela tua trajetória Obrigado. e pode contar com a gente que tu precisar, estamos aí, Obrigado. sempre. Obrigado. Fechou? Podem contar comigo e precisar de ajuda de qualquer coisa, estou Com à certeza, disposição. com certeza, com certeza, com certeza. Valeu, valeu. Valeu, Bom, obrigado, viu, Leandro? Bom, galera, Oi. esse foi mais um podcast Bora para Cloud. Esse podcast vai estar disponível aí nas principais plataformas de podcast e também no nosso canal no YouTube, youtube.com/cloud treinamentos. Quem está assistindo no YouTube, se gostou do vídeo, não esquece de deixar um joinha aqui embaixo e deixa um comentário aí do que você achou, fechou? Valeu e até a próxima!